A palavra que eu trago na manhã de hoje, muitos gostam e muitos também não gostam. Mas a palavra de Deus não é para você gostar nem não gostar. É que um dia desse nós vamos ser perguntados, no dia X, e a conta de Deus não falha. No dia X, eu mandei o meu servo que diz isto, isto e aquilo. Será que você ouviste ou não ouviste? Você ouviste ou não ouviste? É a razão pela qual quando eu prego a palavra, às vezes nós temos tido retornos. Há pessoas que dizem, eu não gostei da tua pregação. E eu respondo, não preciso que você gostar. Porque a palavra não é tua. A palavra é do Senhor. Gostar ou não gostar, eu falei na parte do Senhor. E agora, acabe a mim, acabe a ti, fazer o que está escrito e assim que Deus seja louvado. Aleluia! Então, pegamos as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 16. Começamos no 9 até 12. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no seu verso 9 até 12. Assim diz a Escritura: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, passamos no Colossenses, capítulo 3, no verso 13. Colossenses capítulo 3, no seu verso 13. Assim diz a Escritura: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Então nós vamos falar do perdão. Aleluia. Como que a Bíblia diz que suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aleluia. Meus queridos, por que nós temos que perdoar? Hoje nos regozijamos como filhos de Deus. Ninguém pode se tornar filho de Deus se Deus não o perdoou. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no Evangelho de São João, capítulo 1, no seu verso 12, para todos que o receberam, Deus deu privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então
nós recebemos o perdão de Deus. Aleluia. E dali fomos chamados filhos. Aleluia. Eu me lembro a apresentação que João Batista fez ao público quando viu Jesus a caminhar. Ele disse: olha o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Outra linguagem: olha o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados. Aleluia! Meus queridos, no plano redentor, o perdão faz parte do plano redentor. Porque a Bíblia diz: todos que pecaram foram destituídos ou afastados da presença de Deus. Aleluia! Então, meus queridos, na cruz, Jesus disse: tudo foi consumado. Então, meus queridos, eu e você é que merecíamos ir à cruz. Mas a Bíblia diz: a pessoa que não fez pecado se tornou pecado para que nós recebamos o perdão de Deus. Aleluia! Meus queridos, este homem não cometeu nenhum pecado. Mas a Bíblia diz: se fez do pecado para que nós recebamos o perdão de Deus. Aleluia! Meus queridos, o perdão não é arquivar o processo. Aleluia! Porque, do outro lado, há alguém que está magoado. Então, nós não podemos arquivar quem não faz mal. Aleluia! Meus queridos, eu me lembro do Jacó, quando ele estava a fugir do Esaú, ele foi nos seus tios, fez lá um bom tempo. Então, o Jacó tinha arquivado a situação. Não tinha resolvido. De medo que ele tinha. É um fugitivo, foi para o seu tio, mas ainda tinha problema. Embora arquivado, no seu regresso ainda tinha medo do seu irmão. Aleluia. Porque ele tinha arquivado o problema. Aleluia. Então, o perdão não é arquivar a situação. Aleluia. Eu me lembro também do José. Do José que foi vendido aos seus irmãos. E quando os irmãos foram seguir no Egito, por causa de fome, então quando José se apresentou que era ele, e os irmãos tinham medo de José. Aleluia. É devido do processo arquivado. Aleluia. E, meu querido, perdão não é fingir que não há nada. Aleluia. Porque alguém que está magoado. Aleluia. Eu não posso vir aqui a dizer que o meu irmão, olha, tudo que aconteceu, não liga. Não, nós temos que conversar. Aleluia. Aleluia. Nós temos que conversar. Ao conversar, e dali chegamos à conclusão, quem está a magoar o outro, peça o perdão. E o caminho continua. Aleluia. Meus queridos, um dia desse, preguei essa mensagem na Bélgica, acho que em 2000 não. 99. Uma irmã me disse: essas mensagens da condenação, irmão. Eu disse: Aleluia. Sabe quando a mensagem vem? Porque Deus sabe o porquê que a mensagem vem. Aleluia. Tem que tocar no frungo. Quando toca no frungo, e cada um quer proteger o frungo dele. Aleluia.
Cada um quer proteger o fungo dele. Meu querido, perdão não é se justificar. Porque há pessoas que são especialistas para se justificar. Para ver que não, ele é santo, não fez nada, não há nada. Finalmente, um bom fofoqueiro ou fofoqueira é ele mesmo. Mas se justifica, não. Quando falaram, eu não estava lá. Tenta se justificar. Mas o perdão não é se justificar. O perdão é dizer que eu cometi um erro contra o meu irmão, então perdoa-me. Aleluia! Nesse caso de perdão, o mais engraçado que há, quando você sabe que você quer ter razão, mas tem que pedir perdão ao outro. Aleluia! Jesus o fez na cruz. Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que eles fazem. Será que aqueles senhores com tanta barba não sabiam o que eles estavam fazendo? Mas Jesus queria mostrar simplesmente a simplicidade que nós temos que seguir o exemplo dele. Aleluia! O irmão me disse, e quando a Bíblia diz que amei os vossos inimigos, o irmão me disse, amado, eu vou amar o meu inimigo. E se ele me matar? Até a ressurreição. É muito tempo. Não se sabe. Ele disse, não se sabe quando. Aleluia. Eu disse, irmão, eu respeito a tua opinião. Porque nós podemos estar na mesma doutrina, mas há certas coisas, as opiniões mudam. E as convicções diferentes. Mas nós estamos na mesma doutrina. Aleluia. É como um instrutor meu, antigamente, ele disse, eu vos dou aula aqui na escola bíblica, mas eu sou contra de jejum. Porque é contra a saúde, é contra isto, contra aquilo. Eu sou contra mesmo. Mas eu disse, oh mestre, mas aqui o grande mestre, ele disse aos discípulos, quando lhe trouxeram uma criança para expulsar os demônios, e os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus disse, esses gêneros de demônios é preciso com jejum e orações. Ele disse, pronto, o grande mestre disse, mas a minha opinião é esta diante dessa situação. Eu disse, pronto, respeitamos. Aleluia, aleluia. Meus queridos, o perdão não é tolerância. Aleluia. Porque há pessoas também que aproveitam na bondade das pessoas. Aleluia. E quando acontece algo, é tipo que eles são inocentes das coisas. Mas são os promotores das coisas. Aleluia. É a razão pela qual o perdão não é tolerância. Meus queridos, o perdão é demonstração de força. Aleluia. O perdão é demonstração da bondade e o amor de Deus. Um orgulhoso nunca pede perdão. Aleluia. E a Bíblia diz, todos os orgulhosos são filhos de Satanás. Porque o orgulho começou lá no céu. São os pecados mais rijos que existem. Todo pecado é pecado, aleluia? E leva na desperdição. Mas esses aqui são um dos pecados mais velhos. Antes dos outros, porque o orgulho começou lá no céu. Depois a mentira no jardim do Éden.
Aleluia. São os pecados mais velhos. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, o perdão, só os que têm amor que podem pedir o perdão. Orgulhosos nunca pedem perdão. Ele sabe que cometeu. Ele sabe que feriu alguém. Mas está lá na boa, tipo inocente, mas é ele mesmo. Feriu alguém. Aleluia. É a razão pela qual aqui o apóstolo Paulo diz, na última frase, ele disse assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Aleluia. Meus queridos, quando nós andamos nessa vida de perdão, não significa que Deus não nos perdoou, não. Deus nos perdoou, mas acabe a nós nesta caminhada, porque a caminhada é longa. Aleluia. Nós merecemos o perdão de Deus. Aceitamos o perdão de Deus e merecemos o perdão de Deus. E entre nós também. O porquê? Porque perdão é uma necessidade. Aleluia. Para já, não somos perfeitos. Não viemos de umas famílias perfeitas. Também não temos amigos perfeitos. Não temos amigas perfeitas. Então, acabe a nós saber que na nossa caminhada haverá sempre problemas. E nesses problemas, nós temos que saber como lidar com os nossos problemas. Queridos, faz favor, põe o meu relógio. Está apagado, senão... Nós não viemos de umas famílias perfeitas. Nós não temos amigos perfeitos. Nós não temos amiga perfeita. Nem temos a igreja perfeita. Mas, ao longo da caminhada, Deus está nos limpar cada vez mais para que nós tornamos a imagem perfeita de Deus. Amém. Aleluia. É a razão pela qual João disse, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz Deus mentiroso. Aleluia. Mas aquele que o confessa, Deus o perdoa. Aleluia. Aleluia. E a razão pela qual nós temos que saber que nós não viemos das famílias que santo, como já cantamos aqui, o único santo é Deus. Nós temos que saber que o erro é natural. Mesmo a nós, pastores, ou não é por título, não é por ser diácono, não é por ser o título, qualquer título. Para já, o título que eu gosto mesmo é esse que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, no verso 12. Para todos que o receberem, para ser chamados filhos de Deus. É este título que eu gosto. Porque posso ser pastor, mas às vezes não sou filho de Deus. Posso ser apóstolo, às vezes não sou filho de Deus. Mas para os que o receberam, Deus deu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Mas o que é o perdão? O perdão é um processo mental ou espiritual de uma ofensa anulada. Aleluia. Nós, quando viemos no Senhor, quando nós recebemos o perdão de Deus, e dali Deus disse, acabou, anulado, e nesta praia, outra linguagem, nesta praia não vou pescar mais lá. Aleluia, porque nós recebemos o perdão de Deus. Meu querido, o perdão não significa que eu esqueci algo que o irmão me fez. Não esqueci, mas o perdão anula a vingança. Aleluia, aleluia. Outro dia eu estava a pensar,
a vinda de Jesus, Jesus vai estar nas nuvens e nós vamos ao encontro a Ele. Eu que estava a pensar assim, será que Jesus estava a recordar daquilo que nós fizemos? Ou mesmo o plano de Deus era mesmo assim? Eu que estava a pensar isso. Aleluia! Nós, às vezes, perdoamos e ainda continuamos com aquele rancor de vingança. Aleluia! Aleluia! Mesmo hoje em dia, se nós temos divórcios de um lado a outro, são aquelas pequenininhas coisas. O divórcio é o resultado de pequenininhas coisas não resolvidas. Aleluia! Meus queridos, é a razão pela qual nós, mesmo lá na nossa casa, nós temos que resolver os problemas. Aleluia! Às vezes, a minha mulher diz assim: ô pastor, senta. Às vezes eu disse, agora estou tramado. O que é que eu faço? Às vezes eu me pergunto a mim mesmo, mas o que é que... Comecei a fazer exame da consciência rapidamente para saber o que é que eu... Ela diz, senta. Isto e aquilo. Nós temos que fazer isso e assim não dá. Tá bom. Desculpa, não vou tornar mais a voltar a fazer isso. Ok, tá bom. Continuamos. Aleluia. Não é porque isto aqui é uma pequena coisa, deixa andar. E até vou fazer uma pergunta. As mulheres e os homens, quais são os que têm mais rancor? Depende das pessoas, né? E um provérbio que diz em África, eu também não concordo com esse provérbio. Um provérbio que diz em África, também não concordo com esse provérbio. Em África diz assim: o bolso da mulher é furado. A mulher traz 2 bolsos. As coisas boas vai no bolso furado. As coisas ruins que vai no bolso bom. Eles dizem assim, porque às vezes ela vai te recordar coisas de 3 anos passados. Quando vai lá ver o bolso não furado, encontra lá algo, então já passou 3 anos. Você vai encontrar. Você pensa que eu esqueci? No dia X você fez isso. Mas, querida, já passou 3 anos. Mas eu ainda recordo isso. Mas eu não concordo perfeitamente porque o que eu vejo é natureza humana. Aleluia. Isso começou lá no Éden. Quando Deus pergunta a Adão, Adão disse que não, é a mulher que tu me deste. Adão, será que a Eva lhe prendeu as mãos e os pés para ele comer? Não. Aleluia. Isso é mesmo natureza humana. Aleluia. É algo que vem do coração, é a razão pela qual a Bíblia diz: tudo que o homem diz vem do coração. É a razão pela qual, mesmo você ver um bêbado te falar as coisas, ele já tinha planejado isso. Exatamente. Não vão dizer porque ele está bêbado e por isso está me falando isso. Não. Já tinha planejado isso, que eu não. São pessoas assim que não falam cara a cara. Tem que se embebedar para falar alguma coisa, você pensar que não.
Ele estava bêbado. Não, não estava bêbado. Ele já tinha planeado as coisas. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, perdão é remissão do facto. Nós temos que saber que, como somos chamados filhos de Deus, alguém entregou a sua vida por nós. Aleluia. Meu querido, o caminho da cruz não foi fácil. O caminho da cruz não foi fácil. É a razão pela qual há pessoas que dizem que não. Ele conseguiu porque era filho de Deus. Mas não é. Jesus Cristo, homem. Quando lhe batia, estava mesmo sofrer como um homem, não é como Deus. Porque se fosse como Deus, ia embora voar e foi embora para o céu, a cruz ficou assim. Sim, é a razão pela qual ele viu o sofrimento. Ele viu o sofrimento e ele pediu ao Pai, será que não pode passar para o outro caminho? É o único pedido de Jesus que o céu ficou em silêncio. Depois ele disse, não, Pai, não é a minha vontade, mas a tua vontade. E como nós podemos perdoar? Jesus disse, o mestre disse, quando o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, e se ele se arrepender-se, então você perdoa. E o grande Pedro disse, o mestre, se assim, aumenta-nos a fé. Aleluia! Aleluia! E o próprio Pedro também pergunta, quantas vezes que eu posso perdoar o meu irmão que me ofendeu? Ele não só pergunta, mas dá também a resposta. Ele disse, será que 7 vezes? O mestre disse, não é 7 vezes. É 70 vezes 7. Então, tudo indica que não há limitação. Perdoar sempre. Aleluia. Porque quando nós pecamos contra Deus, voltamos nos pés de Deus, Ele nos perdoa sempre. Aleluia. Ele nos perdoa sempre. É a razão pela qual Pedro disse, então, se assim, mestre, aumenta-nos a fé. Mas eu também estava a pensar, eu disse, seja um abusado mesmo da primeira, 70 vezes 7, irmãos da matemática, quanto é que dá? 490. Seja um abusado da primeira, não vai cometer esses erros todos num dia. Mas Jesus ensina-nos isso é para nós perdoarem sempre. Aleluia. Mas, querido, ao longo da minha caminhada na igreja, eu senti algo que, mesmo no meio de filhos de Deus, há inimizades. Aleluia. Eu, quando vim em Cristo, o primeiro choque que eu tive na igreja é isto. Foi domingo, era o meu 3º domingo na igreja. Então nós tínhamos lá um coro misto, meninas e rapazes. Então, 2 meninas, quando o culto acabou, 2 meninas à porta da igreja, eu também fiquei na minha, pausei, elas estavam a conversar. Eles estavam a conversar e a terceira irmã estava a se dirigir diante deles. Uma irmã diz,
olha, vamos sair daqui porque eu não gosto dessa irmã. Até me dá nojo e sinto vontade de vomitar. Quase, eles não sabiam. Mas é um martelo que eles me deram. É mesmo um martelo de coração. Pum! Eu disse, afinal, essas coisas aqui também na igreja existem. Quando comecei a crescer dentro da igreja, dali onde eu entendi que também existe. Aleluia! Ano passado, eu fui para Angola resolver uns assuntos da minha família. Tenho uns primos, são irmãos e são diáconos na igreja. Fizeram 4 anos dentro da mesma igreja, não se falam. Diáconos. E levam Santa Ceia a distribuir no povo de Deus. Mas, querido, o povo de Deus quer ser abençoado. Aleluia. Eu falei com eles sentados, falei com eles, eu disse, eu vou chegar no vosso pastor. Na autoridade que eu tenho como ministro, vocês não vão exercer mais a incumbência de ser diáconos na igreja. Ou vocês se falam, resolvem os problemas, ou eu vou falar com o pastor que vocês não vão exercer mais essa função de ser diácono. Aleluia! Meus queridos, eu me lembro as palavras do mestre. A Bíblia diz, Jesus disse, quando você quer orar, se lembra que você tem alguma coisa com teu irmão, não precipites a orar, volta, vai ter com teu irmão, resolve o problema com teu irmão, quando o problema ter resolvido, e depois voltas a orar. Aleluia! Aleluia! Mas, queridos, se nós não temos esse coração de perdoar, também não oras. Porque eu posso pensar que as minhas orações estão a chegar ao céu, finalmente está a ficar mesmo aqui no teto. Outro dia, um irmão me disse, nós temos que orar sempre. Seu Daniel, que era um grande orador, mas as bênçãos dele foi detido lá nos céus. E nós? Aleluia! Meus queridos, se eu não tenho coração de perdoar, não posso orar. Aleluia! Meus queridos, mesmo o perdão liberta. Não é só espiritualmente, mas na parte emocional também. Hoje em dia, se nós temos problemas de corações, problemas de tromboses, AVC, é a acumulação das coisas às vezes não resolvidas. Não é só você recebeu a bênção de Deus, mas também está a se libertar a ti mesmo emocionalmente. Aleluia! Mas, querido, aqui o mestre disse, se você tem problema com teu irmão, vai resolver assunto com teu irmão. Depois de resolver o assunto, é que vai orar. É a razão pela qual eu me pergunto mesmo, como que eu vou precipitar a orar a Deus que não estou vendo, mas não consigo resolver os meus problemas com o irmão que estou vendo assim ao vivo? Aleluia! Meus queridos, ali nós podemos estar aqui 1000 anos a orar, as bênçãos não vêm. Nós vamos ouvir só o vizinho ali está abençoado, ali o outro vizinho está abençoado, mas a bênção não chega até a mim. E dali, sabe o que nós acusamos? Se calhar o pastor não tem poder. Se calhar o pastor não prega bem. Se calhar o pastor é assado e cozido. Se calhar a igreja é assado e cozido. Porque muitas das vezes nós somos vítimas de ser crucificados. Aleluia. Finalmente o problema não é do pastor,
nem da igreja. O problema é eu. Eu é que eu sou o promotor de barreiras para as minhas bênçãos. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, nosso Deus, quando perdoa, Ele não vai mais lá bascular. Mesmo hoje, se Deus não os perdoou, quem podia estar aqui nesse lugar? E se Deus disser que não, a partir de hoje, o que você comentou acabou. Se você comentar mais, não vou te perdoar. Quem podia estar aqui? Ninguém. Eu digo mesmo, ninguém. É para dizer que um ser humano é alvo de erro. Mas nós temos que ter essa sensibilidade de que eu errei. Eu vou me aproximar diante de Deus e vou me aproximar diante do irmão para eu poder pedir o perdão. Aleluia. Porque o perdão liberta. Aleluia. Meus queridos, quando nós falamos do perdão, o perdão é algo que veio de Deus. Aqui o grande mestre ilustra algo. Ele deu uma parábola. Ele disse: havia um rei e tinha um trabalhador que devia-lhe muito dinheiro. Digamos, 500 mil euros é um bom dinheiro já. Já dá para comprar um apartamento, já é um bom dinheiro. Então, esse rei, esse trabalhador estava a dever 500 mil euros nesse rei. Então, era para tirar a ele, para ir à prisão e a família, tudo. E esse trabalhador suplicou ao rei. Ele disse: não faça isso, eu vou arranjar de todas as maneiras que eu vou pagar o dinheiro. Seja aos poucos, vou pagar. Então o rei lhe perdoou. Então esse indivíduo que foi perdoado, quando saiu de lá, encontrou alguém que estava lhe dever 50 cêntimos. Então o homem disse: olha, já há muito tempo esses 50 cêntimos eu preciso. Irmão, eu não tenho agora. Não, eu não quero saber se você tem ou não tem, mas o que eu quero é os meus 50 cêntimos. Discussão, mais discussão. Depois, as pessoas que levam mensagens nunca faltam. Foram lá dizer ao rei: talvez esse indivíduo que você perdoou, que tinha dívida de 500 mil euros, sim. Lhe encontramos aí, pegou alguém que estava lhe dever 50 cêntimos. O homem quase lhe bateu. O homem disse, então, manda chamar o homem. Meus queridos, nós recebemos mais algo precioso da parte do Senhor do que daqueles que estão nos dever. Aleluia. Porque nós é que merecíamos ir à cruz, meus queridos. Mas Jesus aceitou a morte, até a morte da cruz. Aleluia. Meus queridos, se alguém que recebeu o meu lugar, eu é que queria ir à cruz, não Jesus, porque Jesus não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. O único perfeito que passou aqui nesse mundo que nunca cometeu nada é Jesus. Amém. Nós todos aqui cometemos. Aleluia. Então, a nossa dívida para com Deus era maior do que a dívida que nós temos para com os nossos irmãos. Aleluia. Porque Jesus pagou um preço incalculável. Muitos passaram aqui nessa terra, mas ninguém aceitou morrer para nós.
Moisés veio, mas não morreu para nós. Elias vieram, lhes chamamos profetas maiores, mas nunca entregaram a sua vida para nós. Passou aqui profetas, passou Abraão, não morreu para nós. Passou Jacó, passou todos que nós conhecemos, ninguém morreu para nós. Mas a dívida que nós tínhamos para com Deus era maior. Porque a Bíblia diz, todos que pecaram foram destituídos ou apartados da presença de Deus. Nós não tínhamos acesso de chamar a Deus para nos ouvir. Mas através de Jesus, nós recebemos acesso. Em qualquer canto que nós estamos, podemos invocar ao nosso Deus, Ele nos ouve. Aleluia! Meus queridos, nosso Deus não veio só nos mostrar o verdadeiro amor, mas veio também nos mostrar o perdão e o que Ele sofreu na cruz por nós. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, acabe a nós, meus queridos, se tenho alguém que eu mesmo não cruzo com ele, então este é o momento. Meus queridos, o que eu penso em mim, a Bíblia diz, não é todos que chamam Pai, 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 que herdarão o reino dos céus. E eu penso, e neste dia o mestre disse, há muitos virão diante de mim, que Senhor, eu servi a Deus na igreja do prior velho, e ele há de dizer que eu não te conheci. Eu penso, assim, eu comecei a servir a Deus quando eu era pequeno, ajudar missionários, a lavar roupa dos missionários, a colher coisas para missionários. E agora chega neste dia que não te conheci. Aleluia. Não tem como voltar atrás nesse dia. Aleluia. Mas o tempo é esse. O tempo é hoje. O tempo é agora. Aleluia. Meus queridos, quando eu falei com esses meus primos que estou a dizer em Angola, que eram diáconos, em particular, o outro primo me disse, mano, você pode falar e pode abrir toda a Bíblia, mas falar com esse meu irmão, eu prefiro ir ao inferno. Eu disse, ainda com essas palavras mesmo, eu não queria chegar, porque eu tinha mudado a ideia, não vou chegar ao vosso pastor. Mas com estas palavras, eu vou chegar ao pastor. Eu disse mesmo, olha, vocês não são dignos de servir a Deus. Então, mano, tu agora está se colocar no lugar de Deus. Eu disse, com a autoridade que eu tenho que te dizer que, meu querido, neste dia, você não vai voltar atrás. O tempo é este. Eu fui até a seu pastor. Eles não sabiam que eu estou lá, o pastor mandou chamá-los. Quando entraram no gabinete do pastor, eu já estava lá. O outro já estava... O pastor disse, eu já ouvi tudo que vocês estão a aprontar aqui na igreja. E o pastor disse, na realidade, pastor, de todo o trabalho que estamos a fazer, eu esperava outros resultados. Mas os resultados que está à vista não é estes que eu esperava. Aleluia. Aleluia. Meu querido, quando nós metemos uma maçã podre
numa tigela onde há outras maçãs, essa maçã podre vai contaminar as outras maçãs. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, o tempo é este. Quando nós falamos que eu não fiz nada, é ele que começou, é ele. Nós não estamos a falar o problema é grave ou menos grave, mas o problema é que nós queremos ser abençoados diante de Deus. Nós queremos ser diante de Deus abençoados. É a razão pela qual cada um de nós está aqui neste lugar para ser abençoado. E a palavra de Deus é sim e amém. Aleluia. A palavra de Deus, eu repito, sim e amém. A palavra de Deus não é porque arquivar é amanhã ou depois da manhã, porque nós sabemos o dia de hoje e agora. O que vai se suceder depois desse tempo, ninguém sabe. Aleluia. Ninguém sabe, meus queridos. É a razão pela qual a Bíblia diz: quando ouvires a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Aleluia. A palavra de Deus é hoje. Meu querido, eu sei que esta palavra Deus não o colocou em vão, mas Deus colocou para que nós possamos ter a nossa vida em ordem diante do nosso Deus. Amém. Aleluia. As pessoas podem falar. As pessoas cometeram. Tu também já cometeu alguma vez. Eu também já cometi alguma vez. Mas quando é para nos unirmos para que nós possamos prosseguir a nossa vida à frente. Aleluia. Aleluia. Mas, querido, antigamente eu pensava que todo mundo que está na igreja, a expectativa que eu tinha, que todo mundo que está na igreja é santo. Eu pensava que todo mundo que está na igreja é santo. Afinal, às vezes nós adquirimos ser santo aqui na porta e aqui na sala. Quando saímos da porta para fora, misericórdia. Aleluia. Afinal, o exercício mesmo de ser santo não é aqui dentro dessa sala. É lá fora. Aleluia. Meus queridos, nós precisamos uns aos outros. Muitos pensam que ela tem dinheiro, já não precisa de ninguém. Não. Não. Eu, há 2 semanas atrás, onde eu trabalho, estávamos a trabalhar 3 pessoas. Então, outro rapaz, muito teimoso, é teimoso mesmo da primeira. E eu lhe disse, o que você está a fazer não é isto que o patrão mandou. O patrão mandou isto e aquilo. Então, toma cuidado para não fazer outra coisa do que o patrão mandou. E outro irmão também que estava de lado disse o mesmo. E ele tomou decisão, eu não vou falar mais convosco. Mas ele continua a fazer o mesmo. Eu fui lá ter com ele. Eu disse, mano, não é isto que o patrão mandou. O patrão mandou isto e aquilo e aquilo. Ele me disse, então, é preciso que eu faça o desenho que eu não quero mais falar convosco? É preciso fazer desenho que eu não preciso de vocês? Eu disse, ok. Ele estava no primeiro andar, nós estávamos no rei do chão. E o outro rapaz disse, olha, vai lá ver o teu homem, o que ele está fazendo. Eu disse, olha, também o patrão não me nomeou ser encarregado, mas estamos nos ajudar uns aos outros para que o trabalho ande bem. Eu fui lá ter com ele de novo. Olha, mano, você está a demolir essa parede muito mal. Isso é um perigo. Ele disse, eu não preciso de vocês, pá. É preciso falar que não preciso, mas não preciso. Eu já vos disse de novo as palavras. Não. E agora aquilo estava me incomodar a mim.
Aleluia. Estava me incomodar. Depois, nós estávamos com outro rapaz embaixo e nem ouvimos barulho. O outro rapaz, quando subiu, afinal, a parede lhe caiu. A parede lhe caiu. Não era parede assim tão grande, mas conforme a posição que ele estava, é uma parede assim leve, mas sair dali também não ia sair. Então o rapaz desceu, ele me disse assim: Ô Felipe, como tu és da igreja, vai lá ter com o teu camarada, porque está embaixo da parede. Como ele me disse que ele não precisa de nós, eu também não preciso dele. Então, como você é da igreja, vai lá. Meus queridos, ele disse com todas as palavras que ele não precisa de nós. Eu fui lá lhe socorrer. Comecei a tirar os tijolos que estavam em cima dele e o homem, quando saiu... E eu estava à espera a reação dele. Eu disse, esse rapaz tem que falar alguma coisa. Eu desci. O rapaz me perguntou, então já soltaste o homem? Eu disse, sim, já soltei. Eu lhe disse, mano, nós temos que ter o coração humano. Nós nascemos na famílias diferentes, nós temos nomes diferentes e tem que saber uma coisa, que as pessoas nunca vão ser iguais. Nunca vão ser iguais. E vendo o rapaz, ele tem um problema psicológico que às vezes você não entendeu, mas eu entendi. É por isso, eu quando falo com ele com amor. Porque uma pessoa, às vezes, que nunca recebeu amor, mesmo dos pais, ele quase é um búfalo atingindo uma bala. Aleluia! Porque nós só demos o que nós temos. O que nós não temos, nunca vamos dar. Aleluia! Meus queridos, nós temos que tratar as pessoas e nós temos que saber o que se passa afinal. Aleluia! Às vezes há coisas que nós tratamos da mesma maneira que estão nos tratar. Às vezes há algo que está atrás disso. Aleluia! Então, nós temos que ter o discernimento. E depois, a boa nova é que esse rapaz aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém.